Olá amigos, companheiros da internet e destas coisas do desenvolvimento para a web, na sequência dos vídeos que eu tenho vindo a trazer aqui ao meu canal sobre os meus métodos de estudo, eventualmente aqui os meus procedimentos, os meus processos, eu hoje vou trazer aqui um vídeo sobre ferramentas, isto é, as peças de software, os softwares que tu usas, as aplicações que podes usar para o teu trabalho diário como programador. Eu vou-te mostrar aqui, eu vou-te falar aqui sobre algumas aplicações que eu uso, outras que eu não uso, mas que eu quero dizer que estão também à tua disposição. E para todos aqueles que me acompanham aqui no meu canal do YouTube, eventualmente vocês já sabem sobre quais são as ferramentas que eu normalmente uso, mas eventualmente aqui haverá uma ou outra que vocês não têm essa noção. Então, sem grandes demoras, vamos olhar aqui para os nossos exemplos. Bom, independentemente do sistema operativo que usas, seja ele o Windows, ou a Mac, ou uma distribuição qualquer de Linux, tu tens à tua disposição um conjunto de ferramentas e uma boa esmagadora maioria delas gratuitas. Portanto, não existem atualmente razões que justifiquem que tu tenhas que pagar uma licença para usufruires de uma aplicação. E, neste caso, uma aplicação que serve para tu desenvolveres o teu trabalho. Eu vou-te mostrar aqui só aplicações que são gratuitas, ok? Então, primeiro passo importantíssimo para um programador, a escolha do editor de código. Ora, como é óbvio, quem me conhece aqui no canal do YouTube e eventualmente quem está atento a esta área do desenvolvimento, o Visual Studio Code ganhou uma enorme tração. Podemos dizer com toda a segurança que é o editor de código mais utilizado em todo o mundo. Poderás perguntar, é o melhor editor de código? É difícil dar-te esta resposta. Porquê? Na globalidade eu considero que é o melhor editor de código no geral. Okay? Isto é, para poderes trabalhar simultaneamente com Python, e depois mudas para o PHP e depois até entras ali na área do Docker e tens aqui a possibilidade de acrescentar extensões, o Visual Studio Code ganha disparado. Se é o melhor editor de código, por exemplo, para PHP, não. Porquê? Porque a JetBrains tem, por exemplo, o PHP Storm, que é um editor de código bastante mais poderoso, porque foi criado especificamente para trabalhar com PHP. Vais-me dizer então que, ok, então porquê que eu que trabalho com PHP não uso o PHP Storm no meu dia a dia? Simplesmente pelo facto de que tem uma licença paga, ok? E não existe justificação à altura de ser necessário ter uma ferramenta que é paga versus uma ferramenta que é gratuita, altamente customizável, extraordinariamente potente, com imensas extensões que tu podes adicionar para montar o teu sistema de trabalho e é literalmente a ferramenta que é ligada de manhã quando chego ao meu local de trabalho e só é encerrada quando eu fecho o computador no final do dia. Então o Visual Studio Code é obviamente a minha escolha e é a escolha que eu penso que tu deves usar, é o meu conselho. Há aqui um aspecto que é importante e que não está apenas relacionado com o Visual Studio Code. Esquece um pouco aquela ideia de estar sistematicamente a testar novas aplicações que estão a sair. Porquê? Não vais conseguir recuperar o tempo que perdeste para testar uma aplicação e depois chegares à conclusão que afinal de contas estavas mais habituado a trabalhar com a outra. Ok? O que é importante é que tu domines as aplicações que usas e sejas cada vez mais produtivo com as aplicações que tu usas. E esta posso-te garantir que se tu as estudares, vais ficar a conhecer muitas coisas que se calhar duvidavas que existiam. É um editor de código muito bom. Depois, vais necessitar para desenvolvimento web de criar um ambiente de desenvolvimento local. O que é que isto significa? É o chamado WAMP. WAMP significa Windows, Apache, MySQL e PHP. WAMP. O WAMP é basicamente um sistema que tu podes instalar na tua máquina e que te permite transformar a tua máquina temporariamente num ambiente de servidor. E isto vai te permitir desenvolveres com linguagens dinâmicas, como é o caso do PHP, o ASP.NET, fazer com os frameworks do JavaScript, etc. E por aí vai fora. Ora, neste caso em concreto, eu apaixonei-me pelo Laragon, que não é propriamente um pacote completo de aplicações que esteja sistematicamente atualizado, mas ele contém um conjunto de ferramentas que permitem eu instalar muito facilmente uma nova versão do MySQL, uma nova versão do Apache, do Nginx, instalar uma nova versão do PHP e por aí vai. Então, para mim, a escolha é o Laragon.
É óbvio que tens outras soluções, tens o caso do WAMP Server, que também permite teres os serviços do MySQL, do PHP e permite também fazer atualizações dessas imagens, ou neste caso dessas tecnologias. Tens o XAMPP, que também funciona muito bem, tens para o caso do Mac, tens o MAMP, ok? Que permite também teres ali alguma flexibilidade, sendo que aqui no caso do MAMP não tens tanta flexibilidade, a não ser que adquiras a versão profissional, mas o MAMP, a versão comunitária ou a Free Edition, é suficiente para tu teres um ambiente de desenvolvimento local. Num conceito um pouco mais avançado, nós temos, por exemplo, hoje em dia muita gente a trabalhar localmente com infraestruturas de Docker. Bom, o que é que acontece com o caso do Docker? O Docker necessita de uma curva de aprendizagem um pouco mais íngreme para tu conseguires ter, então, um domínio sobre esta ferramenta poderosíssima que te permite criar, entre outras coisas, ambientes de desenvolvimento local cuja principal característica é o isolamento, ok? A propósito disto, obviamente eu já trouxe aqui a informação, eu estou já numa fase muito final, eu diria que está em 98% já de produção completa do meu novo curso para a plataforma Udemy, que irá ser lançado antes do Natal de 2024, estás a ver este vídeo já depois dessa data, então o curso já terá sido lançado, e é um curso de Docker para iniciação, no global, mas depois direcionado para especificamente a criação de ambientes locais de desenvolvimento, independentemente da stack de desenvolvimento que tu estiveres a usar, possa ela ser o PHP, ou o Node.js, ou o ecossistema do JavaScript de uma forma geral. É um curso relativamente fácil de tu veres em termos de tempo, tem sensivelmente 14 horas de vídeo, é um curso que não é para para todos os tipos de alunos, porque é um curso que começa simples e depois vai-se adensando um bocadinho mais, mas que eu penso que está criado de uma forma absolutamente clara e fundamental para tu começares a dominar aquela que é uma das tecnologias mais utilizadas na área do desenvolvimento web, é o Docker, ok? Então, há quem também prefira ter o Docker a funcionar em ambientes locais, com ou sem a ajuda de determinadas ferramentas paralelas. Eu pessoalmente gosto do Docker nativo, puro e duro, o Docker na raça, como eu costumo dizer. Instalar o Docker Desktop, e este curso que eu aqui referi vai também mostrar-te como é que tu instalas o Windows Subsystem Linux, no caso do Windows, como é que instalas o Docker Desktop, como é que tu usas a Docker CLI, como é que tu constróis as tuas imagens, como é que constróis o teu Docker Compose com as tuas infraestruturas, enfim, tudo isso vai lá estar, ok? Bom, dito isto, base de dados. Normalmente eu vou falar aqui de MySQL ou MariaDB, base de dados relacionais, eu utilizo muito o ADSQL. É gratuito, é uma ferramenta muito boa, ali com um ou outro bug que porventura vai sendo ali depois corrigido, mas é uma ferramenta de facto muito boa. Qual é o seu downside? Só existe uma versão para Windows. Com algumas artimanhas tu consegues colocar a funcionar depois dentro do Linux e até dentro do Mac, mas tens que ali instalar um WAN e depois andares por ali a fazer umas macacadas. Bom, neste caso em concreto, para utilizadores do Windows, existe o ADSQL, vocês têm também o famoso MySQL Workbench. Eu pessoalmente não gosto, acho que tem uma interface que é, enfim, não é o mais agradável, tem ali assim umas coisas com as quais eu não concordo em termos de organização espacial, e para quem gostar de coisas bastante mais avançadas, tens a possibilidade de usar o dbeaver. O dbeaver tem uma versão community, que é um editor de base de dados, ou um gestor de base de dados super completo. Permite-te gerir bases de dados de MySQL, MariaDB, Postgres, SQLite e por aí vai. É um editor muito completo, mas também muito complexo, ok? E ele pode ser utilizado, esta é uma grande vantagem, quer no Windows, quer no Mac, quer no Linux. Em qualquer distribuição tu podes descarregar, instalar o dbeaver e depois ali com alguma curva de aprendizagem mais íngreme tu vais conseguir utilizar esta ferramenta para poderes gerir as tuas bases de dados, ok? Bom, para quem usa o macOS, existe o famosíssimo SQL Pro, existe também um fork
bastante popular. Eu não o tenho aqui agora nestas apresentações, mas pronto, é um editor ou um gestor de base de dados interessante, mais simples do que aquelas soluções que eu te apresentei anteriormente e que é muito conhecido para quem usa o Mac OS como sistema operativo. Para transferências de FTP, ou File Transfer Protocol. Bom, tens o Duck FTP. Eu gosto de utilizar o FileZilla, embora o File Transfer Protocol, ou o protocolo de transferência de ficheiros, que é o FTP, sendo um protocolo extraordinariamente falho, ok? Porque existe também o SFTP, que é um outro protocolo, que também é suportado aqui pelo FileZilla. Eu não utilizo muito o FTP. Aliás, por razões de segurança, cada vez se usa menos a transferência de ficheiros, por exemplo, entre servidores, utilizando este tipo de protocolo. De qualquer das formas, se tens necessidade de transferir ficheiros para o interior de um servidor, de uma máquina partilhada, etc., então o FileZilla é mais do que suficiente, tem todo o ferramentário necessário para tu poderes fazer conexões por FTP ou por Secure FTP, ok? E portanto é mais do que suficiente para esse tipo de trabalho. Depois, o que é que nós temos aqui a seguir? Bom, temos o terminal. Bom, o terminal é um conceito que está tradicionalmente associado aos ambientes de Linux. E, obviamente, depois o Mac OS também tem o seu terminal, mas o conceito aqui é mais genérico do Linux. Ora, hoje em dia tu tens nos três ambientes, ou nos três sistemas operativos, Windows, Linux e macOS, várias soluções para teres terminais. O problema no Windows é que, normalmente, para teres um terminal semelhante ao do Linux, tu tens que instalar um terminal que é um emulador, ok? Porque os comandos que tu escreves no terminal, se for no Linux nativo, são uns, se for no Windows, são outros, ok? Se abrires o CMD, tu não vais poder utilizar os mesmos comandos que usas dentro do terminal de Linux. Bom, neste caso em concreto, eu uso um editor, ou melhor, um terminal. Ele é várias coisas na realidade, mas é um terminal que se chama Mob Extern. Tu podes descarregá-lo, ele tem uma versão que é gratuita. Se vais aqui ao download, tens o Home Edition, que é free. Ele permite-te fazer tudo aquilo que tu necessitas para o trabalho diário, criar sessões para ligação via SSH, via terminal, ligar-se a telnet, ligar-se a tudo e mais alguma coisa. Tem inclusive jogos, imagina, é tão completo e extremamente tão completo que até jogos tem. Bom, porque é que eu gosto muito do Mob Extern? Eu consigo gerir as sessões todas dentro desta aplicação. Eu consigo criar aqui as sessões para ligar aos meus servidores todos, aos servidores da empresa, etc. Criar aqui sessões com autenticação mais avançada e tudo isso. Como podes ver, tem aqui SSH, Telnet, RDP, FTP, SFTP. Ele permite fazer tudo isto. Eu normalmente uso sempre ligações SSH ou Secure Shell e neste caso é de facto um terminal topo, muito melhor que o CMDR que vem com o Laragon, por exemplo, mas assim disparado. E tu podes utilizar de forma completamente gratuita. Já equacionei de facto adquirir a licença, é uma licença que penso eu que é vitalícia, ou pelo menos com atualizações durante um ano, mas por uma razão simples, é porque depois há uma pequena limitação na versão gratuita para o conjunto de sessões e o conjunto de macros que tu podes aqui definir. Eu utilizo macros. A macro é um conceito que é basicamente um conjunto, uma sequência de comandos que podem ser executados, por exemplo, dentro de um servidor, queres fazer uma listagem de ficheiros e também queres organizá-los por ordem alfabética, etc. E tu podes gravar esses comandos para não teres que estar sistematicamente a escrevê-los. Utilizo bastante por causa do Docker, porque existem determinados comandos do Docker que são muito extensos, como por exemplo saber qual é o IP de um determinado container dentro de uma máquina, e então eu, para não ter que estar a escrever tudo, já tenho uma macro. Mas isso já estou eu a entrar aqui em detalhes mais técnicos que eventualmente podem ser interessantes se tu assim entenderes e se quiseres colocar aí
nos comentários se gostarias de ver uma exploração um bocadinho mais avançada de uma ou destas ferramentas. Estás à vontade, eu não tenho qualquer problema nenhum em partilhar contigo as minhas experiências com cada uma destas ferramentas. Temos depois o famosíssimo PuTTY para os utilizadores do Windows, que basicamente é o quê? É uma pequeníssima aplicação que te permite injetar as tuas senhas de OpenSSL, as tuas senhas que são criadas, as RSAs, ok? Que são senhas que normalmente tu usas para poder entrar dentro de servidores. É um software muito específico, é uma aplicaçãozinha pequenina com um pequeno interface que permite carregar chaves RSA, por exemplo. É já um conceito mais avançado relacionado com a parte de acesso a servidores, em que tu usas uma autenticação com chaves públicas e privadas, com chaves tuas, enfim, é também uma aplicaçãozinha que fica logo a funcionar quando eu ligo o meu computador de manhã e vou lá logo acrescentar a minha chave para poder depois andar a espalhar a magia pela Matrix, como costumam dizer os meus colegas, que é basicamente um serviço que tem que estar a ser executado para que automaticamente a minha chave pública possa ser injetada dentro de cada um dos servidores aos quais eu tenho permissões de acesso. Bom, de uma forma geral, eu quis aqui então trazer estas informações aqui, estas sensibilizações relacionadas com as ferramentas. No entanto, independentemente das ferramentas que eu aqui coloquei, e desde já lanço o desafio para tu colocares também no teu comentário quais são habitualmente as ferramentas que tu usas mais diariamente, se usas aquelas que aqui estão ou se usas outras, e podes colocar a tua stack de ferramentário, porque podemos inclusive vir a descobrir ferramentas que nunca experimentei e os outros companheiros aqui da comunidade também, e acho muito importante nós partilharmos este conhecimento. No entanto, eu queria reforçar aquela ideia que eu te disse no início deste vídeo. É mais importante tu dominares as ferramentas que usas diariamente, até ao dia, obviamente, em que tu vires que aquela ferramenta já não consegue dar resposta às necessidades de trabalho que tu queres, mas se tu consegues produzir o teu trabalho com a ferramenta que estás a utilizar, então eu acho que é muito mais produtivo perderes algum tempo para estudar mais aprofundadamente quais são as funcionalidades de facto por inteiro que a tua aplicação tem, porque vais descobrir coisas extraordinárias, do que estar sistematicamente a ver uns vídeos no YouTube a dizer epá, agora surgiu aqui um novo editor de código que vai revolucionar o mundo. Dá-lhe tempo. Dá-lhe tempo. Se de facto isso acontecer, quem sabe depois um dia tu não mudas para esse editor, ok? E isso vale para os editores, vale para as aplicações para gestão de base de dados, vale para browsers, etc. Mil e uma coisas. É tudo muito bonito quando vemos um hype muito grande relacionado com este lançamento de novas aplicações, forks a partir do GitHub para construir um editor de código mais otimizado. Depois, quando vais espremer aquilo tudo, vais verificar que, afinal de contas, na maior parte dos casos, nem sempre, mas na maior parte dos casos, é tudo um hype para te puxar para algum lado. Ok? Bom, fica aqui então mais uma vez o meu contributo. Muito obrigado por me teres acompanhado aqui e de estares a acompanhar aqui o canal. Se gostas deste conteúdo e chegaste aqui hoje ao canal, pois muito bem podes verificar que é um canal com imenso conteúdo relacionado com a área do desenvolvimento, ferramentas, código, linguagens, frameworks, etc. Então, seja muito bem-vindo. Já agora aproveita, deixa o like para dar aquela força aqui ao canal e subscrever o canal e ativar o sininho para receber as notificações, porque há conteúdo sistematicamente a entrar aqui no canal com muita frequência. Fica atento então, porque eu vou trazer aqui alguns vídeos sobre Docker, porque vai ser o assunto que vai dominar aqui o início deste mês de dezembro, porque vai ser lançado então o meu curso de Docker para a criação de ambientes de desenvolvimento local e que eu penso que vai ser um sucesso. Muito obrigado pelo teu carinho e vemo-nos no próximo vídeo.